Agora estamos ao vivo aqui no Simone Maia Convida mais uma vez. Mais uma vez, obrigada a todo mundo, as pessoas que vêm sempre aqui, que estão sempre como convidadas aqui do nosso programa, né, que a gente começou a fazer, como que a gente começou durante esse período de isolamento, a fazer esses convites, fazer essas participações de outros profissionais aqui. Então, assim, eu já quero agradecer você que já ficou fã de carteirinha. Vitor Hugo Urso, meu querido! Ai, meu querido amigo, que saudade de você! Rodinei, Júlia Barbosa. Puxa vida, Vitor, que bom que você tá aqui. Tô bem feliz. E que bom que todo mundo aqui comigo agora, né? Vocês que já estão cativos aqui na minha carteirinha, né? Isabelle Noro, oi! Saudade! Muita gente que eu tenho muito carinho, muito amor. Fernanda Neves já tá aqui, daqui a pouco já vou chamar a Fernanda, minha nutri astronômica, ó, astronômica, eu gostei disso aqui, ó, agora eu sou uma nutri quarentênica, tá? E aí, gente, dentro desses convites todos, oi, Alessandra Dadá, minha querida, a gente tá dentro desses assuntos todos, gente. Um assunto eu acho que não pode ficar para trás, né? A gente falar sobre saúde mental, ainda mais diante desse quadro horroroso que a gente teve, né, que tá tendo, né, de quarentena, de isolamento, de medo, tudo isso vai potencializando algo que já tá há um bom tempo nos incomodando, né? E há muito tempo que isso vem trazendo pra gente muito impacto emocional, né? Então, esse é um assunto que particularmente, gente, eu queria muito falar com vocês, porque as pessoas têm muito preconceito ainda com a saúde mental, né? As pessoas ainda têm preconceito, as pessoas ainda marginalizam a saúde mental como se aquela coisa do papo de maluco, né? As pessoas gostam de dar esse rótulo, né, da loucura, da falta de trilho, da falta de controle, e não é nada disso, gente. A saúde mental, ela é tão importante quanto qualquer outra parte do seu corpo, né? E assim, a gente tem que pensar que isso daqui comanda o resto, né? E aí, se a gente esquece que isso é necessário, né, a gente acaba deixando o corpo adoecer com muito mais facilidade. Só para vocês saberem um pouquinho, né, eu quero deixar isso bem claro, isso é um alerta muito grande. Vocês já me conhecem há um tempinho aqui, vocês sabem da minha natureza comunicativa, do meu humor, eu sou uma pessoa que tenho isso, mas eu sofro de depressão. Trato de depressão, por incrível que pareça, né? Então todo mundo fala, mas como você é alegre e tal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Então a gente tem que entender que existem doenças que são crônicas e que precisam ser tratadas e que a gente deve olhar com muito carinho, muito cuidado, tá? E aí, por que eu chamei Fernanda? Fernanda é uma das pessoas que mais estuda saúde mental na nutrição. Ela tem realmente uma atenção muito especial em relação a isso, né? E a Fernanda fez especialização em nutrição esportiva comigo na UERJ e a gente se encontrou no Nutimed, ela dando aula numa turma, eu na outra, e a gente acabou se reencontrando, tá? Antes de eu chamar a Fernanda aqui, já quero dar um beijo para todo mundo. Flávia Cris, que tá aqui, que é amiga da Flavinha, Mira, Flávia Tavares. Vou chamar a Fernanda aqui para ela já começar a conversar comigo. Vamos lá, já vou. E eu quero que vocês falem, vão dando sua opinião, vão conversando comigo também. Oi, Fê! Oi! Obrigada! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Obrigada por ter aceito o meu convite, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz assim, quando eu vejo que os profissionais que eu admiro, né, em todas as áreas assim, topam fazer isso, porque a gente sabe que a live é um negócio chato pra caramba, mas assim, chato que eu digo, né? A gente fica meio nervoso e tal, né? Pois é, eu tava mega amadora, mas agora a gente já tá na 22ª, eu acho, live, já tô bem
familiarizada com o negócio aqui, né? E aí, né, Fê, a gente estava falando sobre isso, né? O quanto que a saúde mental é marginalizada, né, Fê? Quanto as pessoas rotulam e quanto ela é deixada de lado, né? E os números não param de crescer, né, Fê? Verdade, assim, até porque isso é um dos casos, porque apesar da estatística, pelo menos no Brasil, ser elevadíssima, né? Fora os casos que ainda as pessoas não procuram ajuda, né? Exato. Tem Então, esse... assim, no Brasil, em termos de ansiedade, ano passado, antes da Antes da pandemia, pandemia. pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil era considerado o país mais, né, com mais pessoas ansiosas no mundo. Caraca, Né? E, olha isso. É o povinho super feliz, né? E em relação à depressão, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Então, assim, das Américas, né? Eu estou dizendo assim, em relação às Américas. Então, os dados são bem graves em relação à população brasileira, né? Sim. Então, fora as pessoas que não pedem ajuda, né? Sim. Então, fora as pessoas que ainda têm vergonha de assumir, né? Ou Exato. até, acho que não é nem vergonha, é o receio da marginalização, como você estava bem falando, né? Isso, do julgamento, né? Que buscar um psiquiatra é só para quem tem aquele transtorno muito grave, né? Muito grave, Não, de jeito nenhum. E assim, o Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivos e ansiolíticos do mundo, né? Então, assim, a gente não pode dissociar isso. Só que o que as pessoas fazem? Acham que tomando antidepressivo ou ansiolítico o negócio resolve sozinho, né? Então, assim, fazem o uso por conta própria, o que é pior, né, também, né, Fê? Não procuram o tratamento adequado, não procuram psicólogo para trabalhar todo mundo junto. E aí isso é uma das coisas que realmente agrava mais o problema e o número de suicídios, principalmente crianças, né, jovens, muito jovens, né, Fê, que vão passando pelo problema, né? A gente, assim, vamos definir quais são esses problemas de saúde mental? Vamos falar quais são eles, os principais que a gente vai abordar aqui, né? A Kátia está falando um negócio interessante, que as pessoas acham que é doença de rico, né? Isso é realmente, Kátia tem toda a razão. As pessoas acham que é doença de rico. Na verdade, tem muito preconceito com a saúde mental, né? Então, isso, bastante. Eu acho assim. E quais são esses problemas? Então, os principais que a gente passa hoje, primeiro é o estresse, que é um gatilho para quase todas elas, né? Normalmente, quando existem, é lógico que os dois eixos principais é a história familiar, né? O padrão genético. Então, até antes de surgirem a questão da nutrigenética, se achava mesmo que as doenças emocionais, da saúde mental, fossem causadas pela questão genética, predominantemente. Hoje a gente já sabe que o que predomina e influencia são os fatores ambientais. Então, a forma como a gente vive, seja na vida profissional, pessoal, familiar, são gatilhos para a gente desenvolver ou não, modificar a nossa neuroquímica, né? Então, lógico que existem o padrão, lógico, quem já tem histórico na família, né, de quadros de suicídio, de depressão, né, de ansiedade generalizada. Isso é para qualquer doença, né? Da mesma forma que a gente tem olhar quando a gente faz a investigação, quem tem histórico de diabetes na família, mas até mesmo para essas doenças hoje não é uma regra, somente vai ter diabetes, por exemplo, quem tem histórico na família. Né? O fator ambiental hoje influencia muito. Então, dos distúrbios, né, emocionais que mais afetam hoje acabam sendo o estresse crônico, que as pessoas acabam se submetendo a essa condição. E isso é um fator muito grave, porque sob estresse o aspecto, principalmente nutricional, muda. Então, eu sempre explico aos pacientes, porque da mesma forma que a psicologia precisa ter um acompanhamento sequencial, a nutrição também precisa. É lógico que tem pacientes que não precisam ir a cada 30 dias ou até 2 meses,
Hoje eu tenho até pacientes que eu acompanho a cada 4 meses ou até 6 meses, né? Mas porque a nossa demanda nutricional, ela varia. Então, agora, por exemplo, nessa pandemia, pela função do estresse, da ansiedade, que essa condição ambiental mudou na vida de todo mundo, as nossas demandas nutricionais, principalmente a condução, né, da nossa saúde mental, precisa, né, de um cuidado nutricional a mais. Então, principalmente o estresse crônico, a ansiedade, né, e da ansiedade aí o principalmente para a depressão, né? É lógico que da ansiedade a gente vê o transtorno do pânico, né? Então, pânico está vinculada com a questão da ansiedade grave, daí vem as fobias, né? Normalmente o paciente, quando já está muitos anos sob tratamento de ansiedade, ele acaba desenvolvendo algumas fobias associadas, né? Isso tem muita influência com a neuroquímica cerebral, né? E não falar de nutrição nesses cuidados é algo que ficou muito tempo. É lógico que o tratamento primordial, quando surgiram nos próprios medicamentos psiquiátricos, foi com base na bioquímica mesmo. Só que é um tratamento bioquímico farmacológico. Só que a nutrição, qual é a base dos neurotransmissores, né? É a química nutricional. Então, assim, é muito importante ter esse olhar para o tratamento. Quando existe a ansiedade, existe um desequilíbrio da neuroquímica cerebral e, consequentemente, possivelmente veio de um gatilho de desequilíbrio nutricional. Então, é preciso dar atenção, né, do aspecto nutricional que ainda não é muito enaltecido, né? Até mesmo pelos profissionais. Não exploram muito, né? Na área da saúde. Agora, verdade, não é muito explorado. A neurociência avança, né? Então, hoje a gente tem o lado da psiquiatria nutricional, né? Recentemente, desde o ano passado, já saíram algumas publicações com esse termo da psiquiatria nutricional, que é um foco do tratamento bioquímico, só que com uma visão mais natural, lógico que leva mais tempo, né? Mas sem os efeitos colaterais indesejáveis, né, da medicação. E mesmo que o paciente precise, porque em alguns casos realmente é necessário a manutenção da medicação, mas com suporte nutricional, isso se consegue consolidar, né, o tratamento farmacológico, talvez até em doses menores ou por um bem menor. Com certeza. E tem que ser aliado, né? Então, o nutricionista, o serviço, né, ou a nutrição, ela precisa ser um dos pilares também para o cuidado da saúde mental e não somente o psiquiatra e a psicóloga. E a psicóloga, né? Tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, porque quando a gente fala de ansiedade, as pessoas confundem muito isso, é como aquela coisa de você estar esperando algo acontecer, né? Então a gente lembrar que ansiedade não é isso, tá, gente? A ansiedade dá sintomas físicos, dá taquicardia, dá falta de ar e tal. Eu estava conversando com uma amiga que é médica, né? E ela trabalha lá na linha de frente do Covid, e ela estava falando que muita gente chega com falta de ar, chega assim, com confusão de sintoma, achando que está com Covid, porque a ansiedade é tão grande, né, que a pessoa já vai chegando, né, com aquela pressão toda, achando já que está com a doença. Vamos definir para as pessoas quais são os neurotransmissores? Como é que é essa bioquímica, né, do cérebro, essa bioquímica corporal que vai interferir no nosso humor, nos nossos comportamentos? Simone, aproveitando, antes da gente falar disso, é só o que você acabou falando, né, que a ansiedade é bom, né, a ansiedade que não é patológica, né? A ansiedade, por exemplo, faz a gente ter ansiedade para fazer uma prova, faz a gente estudar mais, né, se preparar. O problema é quando ela se torna patológica, né? Aí vem esses sintomas,
que a gente chama de somatização da doença, né? A falta de ar. Perfeito. Então, uma das características é essa taquicardia, falta de ar. Outras também desenvolvem transtornos gastrointestinais. Então, daí vem a gastrite nervosa ou o quadro, né, de diarreia associado, que é uma colite, uma irritação mesmo do intestino. Isso. Então, mas vamos lá. E quando a gente fala desses desequilíbrios do humor, o comando vem desses neurotransmissores. Então, os principais que a gente tem é serotonina, dopamina, GABA, glutamato e noradrenalina. Então, são esses 5 principais. Na questão da ansiedade, o que tende classicamente, o que muda é o paciente ter baixa de serotonina e baixa de GABA, que são os dois neurotransmissores associados com o bem-estar, com a calmaria, né? A sensação de bem-estar e de relaxamento. Por isso que eles são clássicos, basicamente produzidos do período da tarde, né? Do finalzinho do meio para o final da tarde para a noite. Por isso que é bem comum o sintoma de insônia nesses pacientes ansiosos. Porque a falta ou a insuficiência, né, o desequilíbrio do aspecto negativo de serotonina e GABA, o paciente não consegue relaxar, pelo contrário. Então, quando a gente pergunta ao paciente, como é que é seu sono? Tem dificuldade de iniciar o sono? Ou acorda, né? Tem essa questão, ou de iniciar, não consegue dormir logo que deita, fica fritando na cama, ou aquele que acorda no meio da madrugada. Então, são dois tipos de insônia. Mas, nitidamente, a gente vê uma busca incessante por remédios para ajudar a dormir. Muito aí, o uso da melatonina vem se, né, enaltecendo. Aumentou muito, né? Exatamente, porque a melatonina não, é um hormônio e é super, né, bem-vindo. Só que a melatonina, ela é derivada da serotonina. Então, muitas das vezes, a preocupação vem na melatonina, mas não na serotonina, né? Então, se realmente a pessoa tiver deficiência de serotonina, vai ter deficiência de melatonina. Só que aí o problema não se resolve tomando a melatonina, porque o problema ainda está lá. Vai estar existindo. A raiz do problema continua, né? Exato. Então, a ansiedade tem esse desequilíbrio da queda da serotonina e do GABA e o excesso de glutamato. O glutamato, ele não é que ele seja ruim, o problema é o desequilíbrio, né? Então, ele excita demais. Então, é bem característico da gente ver o ansioso. Ele não consegue focar, não concentrar. O aprendizado muda, ele não consegue, começa uma coisa, termina, a perna agitada, são características da hiperatividade, né? Então, a falta de atenção, e sem falar que isso vai danificando os nossos neurônios. Então, passar anos sob essa condição vai gerando, né, falência dos nossos neurônios. Ele é como se fosse tóxico mesmo, né? O que a gente chama de toxicidade neuronal, pelo excesso de glutamato e pela deficiência de neurotransmissores saudáveis, né? Protetores também. A Kátia está fazendo uma pergunta aqui que eu acho super pertinente. Como é que eu sei se tenho carência de serotonina e GABA? Tem algum exame específico? Então, não, foi a Nilma que perguntou. Não, é a Nilma. Nilma que perguntou. Nilma. Desculpa. Então, existem alguns médicos que solicitam a dosagem plasmática, mas alguns psiquiatras não concordam, né? Porque realmente não procede, não é uma dosagem que vai realmente precisar a quantidade que está lá na sinapse, né? Na comunicaçãozinha da célula nervosa, né? Dos neurônios. Certo. Então, o que é mais válido, porque a medicina antigamente não se tinha tantos exames, né? Então, a gente tem que valorizar são os sinais e sintomas. Então, quando eu sei que o fato do paciente já não dormir bem, ter dificuldade de relaxar, ter fome à noite, porque a baixa de serotonina. Então, quando a gente pergunta, o momento vem da compulsão da tarde para a noite, aí eu já sei que tem conexão com baixa de serotonina, principalmente para carboidrato, seja doce ou salgado.
né? Exatamente, então, exatamente. São características clássicas que a gente, e até mesmo se eu tenho, pela própria anamnese, né, eu percebo que o paciente tem uma alimentação muito precária, muitas deficiências de vitaminas e minerais, altamente pró-inflamatória, ele não vai produzir serotonina. Então, não adianta eu arcar, porque às vezes alguns planos de saúde não cobrem essas dosagens, o paciente vai pagar particular, mas o que na verdade não era melhor investir na nutrição, né, do que simplesmente se basear num dado bioquímico. E uma coisa que eu acho que é... Ah, pode mostrar ela aí se ela quiser aparecer. Oh, meu Deus! Isso aí já é um remédio, né? Já é um remédio para todo mundo, basicamente, né? Porque, não é? Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é legal, gente, sempre da gente deixar isso claro, isso para qualquer coisa, tá? Porque tem muita gente aqui que é leiga, né? A clínica, ou seja, os sintomas clínicos de qualquer doença, gente, sempre vão se sobrepor aos exames laboratoriais, bioquímicos ou de imagem e tal. A gente só vai pedir os exames se a gente perceber a necessidade na avaliação, na nossa avaliação clínica. Tá? Então isso é bem importante, porque às vezes a gente não precisa ficar fazendo... Tem gente que acha bacana, pedir um monte de exame, mas às vezes a pessoa não sabe nem interpretar aqueles exames, pediu aquele monte de coisa à toa, né? Sem saber a interpretação. E para depressão, quais são essas variações de neurotransmissores? Aí para depressão já tem a abrangência, não só também tem excesso de glutamato, então, porque na depressão também ocorre, né, alterações de sono, por exemplo, mas da própria degeneração neuronal, da inflamação que ocorre. E aí tem deficiência também de serotonina e GABA, mas pode haver deficiência de dopamina e também de noradrenalina. Eu só esqueci de falar, na ansiedade, assim como o GABA com o glutamato, a noradrenalina, ela que fica responsável pela taquicardia, né, da palpitação. Então, desses sintomas mais somáticos respiratórios. Mas na depressão, tanto que tem alguns medicamentos que eles modulam a recaptação, né, exatamente a quantidade de serotonina com noradrenalina, né? Porque noradrenalina e dopamina, eles são os clássicos neurotransmissores da manhã, para a gente né, ter uma boa disposição. Então, quando o paciente é aquele paciente prostrado, que não tem vontade de levantar da cama, normalmente está associado não apenas com deficiência de serotonina, mas sim de dopamina e de noradrenalina também, né? Então, acaba havendo, né, uma mistura, por isso que é demorado até verificar qual é o medicamento que dá mais certo, da mesma forma que a depressão. Por isso que alguns psiquiatras, às vezes, demoram a acertar com a medicação, né? Porque é para identificar o perfil que é o paciente, tá? Sim, com certeza, com certeza. Já tem uma pessoa aqui perguntando quais são esses alimentos indicados. Cati, peraí, a gente já vai falar disso. Fica tranquilo que a gente vai falar disso. Assim, você acha que a dieta moderna agravou os quadros de saúde mental? Essa dieta nossa, cheia de produto industrializado, sem dúvida. Ela potencializou isso, né? Com certeza. Sem dúvida, Simone. E assim, essa dieta ocidentalizada, pelo menos as pesquisas apontam que a dieta da cafeteria, né? Rica em açúcar, carboidrato refinado e gordura. Então, pobre em vitaminas, em compostos, né, fitoquímicos, fibras, não tem minerais, e aí ainda gera inflamação. E o cérebro inflamado, a gente não fabrica serotonina. A gente não fabrica neurotransmissores com esse cérebro inflamado. Então, quem insiste agradar apenas o paladar e não fornecer, né, os substratos nutricionais para saúde mental, vai postergar, vai permanecer um quadro muito ruim, né? E é um ciclo vicioso, né? Porque assim, quanto mais deprimido ou ansioso, maior o consumo desses alimentos que são de embotamento emocional, né? As pessoas começam a usar para aquele prazer imediato, né? E aí você só vai piorando o quadro,
né? A gente realmente precisa ficar atento por conta dessa girada de roda aqui que fica correndo atrás do rabo, né, Fê? Porque esse comportamento até dessa preferência por alimentos mais palatáveis é um mecanismo até adaptativo do próprio organismo de querer amenizar o gatilho do estresse emocional, né? Que ativa lá o centro do nosso cérebro. E a busca, aí liberam opioides, que são outras substâncias que influenciam muito esse nosso comportamento. E até a própria queda de dopamina, né, gera essa busca por alimentos que vão acalmar, né? Igual assim, a questão da busca emocional, que existe. Sim. Só que o problema é que quando o organismo, a gente aceita esse comando, eu vou comer uma barra de chocolate que me acalma. Se você consumir isso todo dia para se acalmar, vão vir as consequências negativas. E você ainda inflama. É um ciclo que realmente você vai perpetuar, né? Aquilo que você estava realmente falando. Então, a pessoa realmente tem que ter consciência, né, desse comportamento para tentar não, né, valorizar esse tipo de atitude para não haver essa compensação ruim, né, negativa. Sim, a Jana está perguntando aqui quais são esses alimentos que inflamam, né? Os alimentos que eles não inflamam só os neurônios, tá, Jana? Eles inflamam as células de forma generalizada, de forma igual, né? Então, assim, vamos falar desses alimentos, então, mais de caráter mais inflamatório? Então, vamos em relação aos alimentos que predispõem, né? Primeiro, os alimentos que são ricos em carboidratos refinados. Então, farinha branca, açúcar em excesso, né? Uma ingestão de verduras, frutas, no modo em geral, né? E gorduras ruins, produtos industrializados, porque isso diretamente inflamam, não somente pelo fato deles serem, né, ruins, mas é porque eles vão impactar negativamente para a nossa saúde intestinal e daí acionam. O nosso intestino é um grande órgão de defesa imunológica também. Então, aciona o nosso sistema imunológico, gerando substâncias que inflamam de forma sistêmica, até o cérebro, as células, né, do fígado, do tecido adiposo. Então, os alimentos inflamatórios são alimentos, principalmente carne vermelha, né? Por isso que o contrário, a literatura fala que para a saúde mental é importante seguir um padrão da dieta mediterrânea, que é exatamente bota lá no topo o mínimo possível, né, o consumo da carne vermelha, mas priorizando sempre gorduras boas, né, como do azeite, das oleaginosas, das castanhas, frutas, verduras, legumes, cereais integrais. E carnes brancas, peixes, frutos do mar. E aí esse padrão até para quem é vegetariano, mas desde que seja vegetariano também saudável, porque hoje a gente vê muitos vegetarianos de uma dieta não saudável. Tá? Os vegetarianos que não comem vegetais, tá, gente? Acontece muito, né, Fê? Nossa, as pessoas viram vegetariano comendo batata e queijo só e acabou, né? Então batata, massa e queijo. Então a gente tem que tomar. Parece papo de nutricionista, gente. Toda vez a gente fala a mesma coisa, né? Legumes, verduras, frutas e tal. Gente, isso não sai de moda, vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que entra verão e sai verão, e isso continua sendo a base de tudo, né? Assim, na quinta-feira foi na quinta? Na quinta-feira eu conversei com a Cristina Distel sobre essa saúde intestinal, né? O papel dessa saúde intestinal. Manter o intestino intacto e íntegro aqui assim, é fundamental. É o órgão mais importante aí para a saúde cerebral, né? Verdade. Aí existe porque o nosso cérebro está aqui, mas ele está conectado diretamente com o intestino. Então, a nossa química cerebral influencia o nosso comportamento, né, do sistema digestório, mas ele também sofre, que é o que a gente chama de uma comunicação bidirecional. Aqui influencia o intestino e o intestino influencia o cérebro.
né? Então, Perfeito. para ter muito mais serotonina e menos inflamado, esse intestino precisa estar saudável, né? É preciso olhar para as fezes precisam se manter, né, num padrão mais saudável, com aquela aparência mais constante, lisa, intacta, né? A evacuação frequente, né, pelo menos aí uma vez por dia, já são indícios que também vai ter uma saúde mental melhor. Normalmente a gente fala, né, o mal-humorado tem um intestino ruim. É o enfesado, né? Também, né? É o enfesado, literalmente, né? Aquela pessoa que fica cheia de fezes, tá com aquele humor, assim, bombando, né, gente? O tá com o intestino sofrendo. Aqui, a Kátia tá perguntando, intestino, não dizem que é o segundo cérebro? É isso mesmo, Kátia, é o segundo cérebro nosso, com certeza absoluta. Tá? É exatamente isso aqui que a gente tem. Letícia Zen tá aqui com a gente, hein, Fernanda? Acabou de entrar aqui, acabou de entrar aqui. E assim, que alimentos, a gente vai falar agora de alimentos específicos que podem atuar de uma forma mais específica, né? E aí, assim, dentro de nutrientes ou de alimentos que atuam de forma bem específica aqui. Então, a gente vai falar aqui, gente, de nutriente e de alimento, tá? E aí, o nutriente de que alimento ele vai sair, tá legal? Vamos falar da taurina. Como é que é esse papel da taurina na saúde mental? Então, a taurina é um aminoácido que vem em auxiliar principalmente o ansioso, né? Porque a taurina ela melhora muito os receptores GABA. Então, que é o que normalmente... Peraí, Momo. Peraí que minha cachorrinha mexeu aqui. Pode botar ela no colo se quiser, pode botar. Acho que ela tá querendo aparecer na live. Como é que é o nome dela, Fê? Como é que é o nome dela? É Moana. Moana. Moana tá querendo... Moana do filme. Pior que minha sobrinha escolheu. Lindo isso. Então, aí a taurina tem esse papel na GABA, né? Isso, de modular GABA. Então, é muito bem-vindo para o horário da noite, né? De modular. E normalmente a dose de aminoácidos, os estudos no máximo são 3 gramas, né? E ao contrário da glutamina, ter muito cuidado, né? Que a glutamina é um suplemento muito mais popular hoje. E a glutamina em excesso, se a pessoa já tem glutamato em excesso, se ela sair suplementando glutamina, a glutamina é o precursor de glutamato. Então tem que ter cuidado, né? Eu recentemente atendi uma paciente jovem e querendo ganho de massa muscular. Ela tomando whey, glutamina, BCAA, e ainda BCAA injetável que ela tinha da mãe, né? Extremamente ansiosa, né? Só que não fazia uso de medicação, só fazia terapia mesmo. E aí eu precisei orientar ela, né, para mudar todo até mesmo da área esportiva. Então, a saúde mental, gente, parece que a gente vai trabalhar com um psiquiatra. Não, é para qualquer paciente que a gente atende. Exato. Se a gente não souber, né, modular essa química cerebral, isso pode até comprometer a condução e a adesão do tratamento nutricional. Então, pois é, porque assim, a gente vê o tudo, né? A gente vê o todo, gente. A gente não olha só vou olhar isso aqui, é só o seu condicionamento, não é isso, né? Então, a taurina ela é muito importante para auxiliar na modulação de GABA, né? E a creatina, como é que ela entra aí? Então, assim, ainda não tem muita precisão de quais mecanismos exatamente a creatina pode, né? Mas as hipóteses é que realmente também a creatina aparece não só de modular, né, a oferta de energia, porque os nossos neurônios também, né, dependem dos sistemas de geração de energia. Então, quanto maior a concentração de creatina dentro dos neurônios, isso parece, né, ter um efeito nesse equilíbrio metabólico de energia, mas também ela modula as hipóteses, né, sugestivas de modular os receptores de serotonina e inibindo os receptores de glutamato. Então, muito bem-vindo aí nesse contexto.
Tá, perfeito. É uma coisa que é importante, gente, é o seguinte: não saia suplementando, porque assim, o suplemento tá aí, vende em qualquer farmácia, em qualquer loja de suplementação. Cuidado só com isso, porque a gente tem que fazer uma avaliação, como a Fernanda está falando. Então, por exemplo, a glutamina é legal, mas em excesso ela pode causar problema. Então, você não sabe qual é o excesso. Quem sabe, né? Quem está te atendendo é que vai saber onde é que é o limite disso. Então, só toma cuidado para não sair suplementando por conta própria, porque falou, porque isso, aquilo. Cuidado, porque a suplementação, normalmente as pessoas acham que é um negócio assim aleatório, né? Então, eu posso tomar que não vai fazer mal. Exato. Exato. E aí tem que tomar cuidado, porque senão você desequilibra de um lado, né? Você conserta de um lado e desequilibra do outro. Isso é fato, né? Assim, em relação a Bia tá perguntando aqui, só um minutinho. A Bia tá perguntando se vai ficar salvo. Vai sim, Bia, vai ficar salvo sim. Vamos falar do glúten aqui, em qual é a potência aí, normalmente, para o glúten nessa história toda? O glúten entra dentre, e aí entra não só ele, mas no caso, se todos os pacientes, no caso de pacientes que tenham alergias alimentares, até a pergunta da anterior, né, que os alimentos inflamatórios entram nessa questão. Se a pessoa tem sensibilidade ao glúten, o glúten vai exercer um papel inflamatório aí no intestino. A gente sabe que hoje, né, o glúten em excesso, principalmente de produtos industrializados, o glúten ele altera a nossa permeabilidade intestinal, sim, né? Mas da mesma forma que a deficiência de zinco, deficiência de vitamina D, né? Então, a exposição e o problema que hoje a gente tem é que muitas pessoas consomem glúten de manhã, né? De tarde, de noite, jantar, o dia inteiro, né? Jantar por um lanche, achando que é melhor, né? Então, para algumas pessoas, e principalmente para a saúde mental, né? E pensar, né? O glúten tendo essa influência direta nessa permeabilidade, que é como se tivesse, eu falo sempre para os meus pacientes que são mais leigos, imaginemos uma parede, né? Com tijolos. Então, existem cimentos para unirem os tijolos, né? Então, o glúten, ele acaba, é como se ele quebrasse esse cimento, fragilizasse e os tijolos ficassem abertos, porosos, né? E aí, tudo que não deveria passar, acaba passando. Aí ativa toda essa cascata imunológica que gera inflamação. Então, para tratar depressão, né, e ansiedade grave, vale a pena investigar possíveis alergias alimentares, tá? Perfeito. Então, gente, também outra coisa, não é, o glúten é o vilão, não é ele sozinho, ele não... como a Fernanda tá falando, é a pessoa que come o dia inteiro farinhas brancas, açúcar refinado, não, açúcar não, mas assim, as farinhas brancas de forma geral, e que realmente isso vai impactar, né? Então, cuidado só, assim, tem que investigar, tem que saber quais são os, se você tem algum tipo de alergia ou não. Em relação, assim, a ômega, o ômega tem esse impacto? Como é que é isso? Me fala do ômega. Na verdade, assim, porque o cérebro, 60% dele é gordura, né? Então, a gordura que a gente consome vai influenciar nessa composição cerebral. Então, o ômega 3 em especial, né? Principalmente o que compõe ele, o EPA e o DHA, eles são fundamentais para o bom funcionamento das células neuronais. Só que para ansiedade e depressão, como elas cursam com muita conexão com inflamação cerebral, é muito importante dar ênfase no EPA e não no DHA. DHA é muito utilizado para doenças cognitivas, né? Alzheimer, né? Que também tem a questão da perda. A nossa membrana, né? Ela é composta por gordura. Então, o DHA é muito importante, que é o que a gente dá ênfase, por exemplo, na gestação, né? Para construir os neurônios do bebê, né? Perfeito. Mas para tratar ansiedade e depressão, o EPA, que é mais anti-inflamatório, que vai exercer fundamental. 60% da oferta de ômega 3 tem que ser de EPA no tratamento de ansiedade e depressão. E aí os alimentos fontes, né? Que aí não só peixes de águas frias, mas
para veganos, né? Então a gente tem algumas sementes, as próprias oleaginosas, mas aí sem dúvida tem que entrar chia, linhaça, né? As sementes em geral. Tá? Sim, perfeito. E a cúrcuma, Fê? Como é que a cúrcuma atua aí pra gente? Eu tenho uma queridinha, eu sou muito queridinha, eu tenho a cúrcuma como uma querida aqui pra mim, na minha vida. Então, assim, né? Vamos falar dela. É a curcumina, né? Que é o composto ativo dentro do açafrão, né? Ela exerce várias propriedades, né? Para a saúde. Mas em especial para o cérebro ela tem efeito de modular, né? A enzima que degrada a serotonina, então ela bloqueia, mantendo um nível ótimo de serotonina, além de exercer esse efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, mas ela em especial, ela auxilia também numa modulação da química cerebral de forma positiva. Então, para a saúde mental, utilizar açafrão com frequência. É lógico que estudos falam em doses elevadas para forma terapêutica, né? E aí a suplementação precisa ser avaliada, né, pelo profissional e aí conduzir. Mas, sem sombra de dúvida, o fato de adicionar o consumo diário, vai fazer uma crepioca, vai fazer um arroz integral, um frango, eu coloco... Até o ovinho mexidinho vai cúrcuma aí, com certeza absoluta, né? A gente tem que, a gente pode investir em algumas coisas na cozinha, gente. A cozinha é um laboratório farmacêutico também, tá? Então, assim, não deixem de usar a sua cozinha. E aí, assim, eu não tô falando aí de sair comprando um monte de coisas. A comida no dia a dia, muitas coisas são efeitos cumulativos, né? A gente tem que entender que não são efeitos agudos. Os alimentos, os nutrientes, eles vão trazendo pra gente, né, esse efeito que é realmente cumulativo. Por isso, assim, tanto pro bom quanto pro ruim. Eventualmente, você comer uma folha de alface não vai te tornar saudável, né? Botar sua folha de alface no Big Mac não vai tornar você saudável, tá? Só para lembrar que você, todo mundo que não come isso. Vamos falar de nozes. Como é que as nozes... as nozes em geral, ou assim, é só as nozes especificamente, então, ou as oleaginosas em geral? Dos estudos que avaliaram as nuts, as nozes, não que as outras não sejam boas, né? Porque são também ricas em gorduras boas, têm nutrientes também importantes. Mas em relação às nozes, especificamente para os sintomas de ansiedade e depressão, o consumo de 24 gramas aproximadamente de nozes foi que representou realmente melhora e alívio dos sintomas de ansiedade e depressão. Isso comparado com os que não consumiam nada, né, de nenhuma outras nozes, comparado com as outras castanhas, de modo geral. E aí, realmente, nozes melhorou bastante esses sintomas de ansiedade e depressão. Então, para a saúde mental, é fundamental ter nozes todos os dias. Lembrando, gente, que as nozes parecem um cérebrozinho, né? Não é à toa, não. É o cérebrozinho. Apesar exatamente. da medicina chinesa, né? Que eles... já antes, sim, que eles relacionavam o desenho do alimento com o desenho do órgão, né? Eu acho sensacional a medicina chinesa por conta disso. Lembrando sempre que sei lá, tá falando se tem diferença entre cúrcuma e açafrão, que tem um que é o pistilo, assim, tem o crocus sativus e tem a curcumina, gente, são dois açafrões diferentes, são dois tipos de açafrão diferentes, tá? O açafrão que tem a curcumina, ele é mais caro, ele é realmente ele tem ao contrário, desculpa. O sativus é que é o mais caro. Então, assim, a gente pode colocar aqui pode colocar no dia a dia, mas tem essa diferença de preço. Então, são dois tipos de açafrão diferentes aqui, tá? Então, aqui, ó, peraí, só um minutinho aqui. Eu tô sem óculos, né? Mas vamos lá. A Cris tá falando que o marido tem colite ulcerativa há mais de 2 anos e começou a colocar gengibre no arroz. Então, os surtos de inflamação diminuíram consideravelmente.
Gengibre é um anti-inflamatório super potente também, né? Então, assim, 24 gramas de castanha do Pará, Kátia, ela está perguntando quantas aproximadamente são. Acho que vai dar umas 4, 5, né? Ou não? Por aí, médico. Mais ou menos isso, né? Dá mais ou menos isso. E a vitamina D, Fernanda, como é que a vitamina D vai ajudar a gente aqui? Então, a vitamina D, ela age de uma forma tão fundamental para a saúde também do intestino, mas em especial ela também tem influência na neuroquímica, na modulação dos receptores que são responsáveis, né, pela captação de serotonina, de dopamina, mas também pela questão de estimular uma neurotrofina que regenera as nossas células cerebrais, porque quando o paciente está em depressão, a chance dele haver perdas de neurônios aumenta. Por isso que quem é depressivo, quando envelhece, tem muito mais chance de desenvolver Alzheimer, por perda mesmo de neurônios. Então, assim, a cúrcuma, a vitamina D, eles são nutrientes, né, fitoquímicos que vão ajudar a produção de fatores de crescimento dos neurônios. Antigamente, a gente achava que os neurônios, uma vez que a gente nascia, a gente não regenerava, né? Mas a gente sabe que os neurônios, eles também são regenerados, né? E aí a vitamina D é muito importante por essa ação imunomoduladora, porque ela também tem ação anti-inflamatória, mas de melhorar mesmo essa saúde mental, né? De ajudar na neuroregeneração, diminuindo a neuroinflamação. Tá. Perfeito, perfeito. E, assim, existe mais alguma coisa que você acha que seja legal da gente pontuar além disso, além desses que a gente colocou aqui? Daquilo que a gente falou da dieta, né? Então, saiu uma publicação desse ano, né? De 2020, do básico que a gente estava falando, e principalmente quando a gente comentou a questão do glúten, que tem que se consumir, o que eles recomendam para a saúde mental é consumo de 5 porções de frutas e vegetais por dia. Então, isso já é comprovado em melhorar a saúde mental. Porque não adianta, se a gente falou do glúten, a pessoa tem sensibilidade ao glúten, aí corta o glúten. Aí come tudo sem glúten, mas não come uma verdura, não come aí não tem fibra, então continua não tendo também saúde nutricional, né, intestinal e vitalidade, porque não vai ter consumo de vitaminas e minerais adequados, né, de compostos. E só já que você comentou a questão do Crocus sativus, porque não é igual tão fácil, mas ele também é um dos fitoterápicos utilizados no controle da ansiedade e da depressão. Só que a cúrcuma, alguém perguntou a diferença em termos de dose, né? A gente, infelizmente, para dose, por isso que a cúrcuma, o açafrão a gente acaba suplementando, porque a gente consegue, tem diferença, o teor da curcumina, mas na adição alimentar, a gente prefere, sempre que tenha a incorporação, nem que seja de uma colher de chá, né? De chá. Na quantidade do pó do açafrão precisa ingerir. Isso também vai depender da origem desse açafrão. Então tem muita diferença mesmo. Então a gente não tem como precisar a dose diária certinha, porque isso vai ter interferência. Quando a gente faz a suplementação em cápsula, a gente tem o controle de quanto de substância. Então, tem essa variação. Mas o que eu digo aqui de dica, que quem puder utilizar, nem que seja pitada, mas o ano inteiro, gente, vão ter aí 300 dias aí de benefício. Com certeza absoluta. E assim, essa associação também da curcumina com a piperina também, né, Fê? Exato. Ou com também... a gordura, na verdade. Ou com a gordura, né? Porque a piperina pode ter algumas pessoas com sensibilidade no estômago, né? Então, o fosfolipídio, a gordura melhora. Então, o próprio azeite, se já botou no ovo, né? Porque já vai fazer um sentido. Quem gosta, ótimo, porque realmente a piperina melhora. Então, eu costumo ter um que eu já uso, ou então eu compro, porque basta 1% de piperina. Então, se a gente compra 100 gramas de açafrão, basta adicionar 1 grama de pimenta nessa misturinha para já estar pronto ali esse mix
que potencializa o efeito anti-inflamatório e antioxidante da cúrcuma. Vanessa está perguntando se a dose de açafrão do Golden Milk nutre a necessidade diária aqui. Vanessinha. Eu tenho que ver. A gente, não, mas assim, é aquilo que a gente está falando, é o uso frequente, né? É o uso. Né? Eu sou muito a favor que existem doses, porque desses estudos, só para esclarecer, né? Os estudos especificamente que abordaram o papel da cúrcuma. E peraí que travou um pouquinho, peraí, só um minutinho. Voltou? Oi, voltou. Voltou? Ah, é porque meu gerador voltou, pra mim voltou. Prédio, aí... Não, voltou, agora já tá aqui. E aí, em relação aos estudos, eles utilizaram doses de 1000 miligramas de curcumina, ou seja, 1 grama, só que não é do açafrão, né? Então, tem essa influência. Porque aí é a concentração da substância, tá, pessoal? Então, essa diferença. A Ani está perguntando, 5 castanhas do Pará não excede muito selênio? Aí a gente falou das nozes aqui, tá? A gente falou foi das nozes, tá, Ani? Não da castanha. E assim, algumas dietas, elas podem também desencadear esses processos de ansiedade, né? Eu falo muito isso, né? Porque a minha abordagem é essa abordagem comportamental, né? E a gente vê muito essa relação, né? Da dieta restritiva, da coisa do medo em comer, tudo isso muito relacionado também com fatores de ansiedade, depressão, com transtornos de imagem, transtornos alimentares, né? Assim, você acha que isso essas dietas extremamente restritivas, elas impactam na saúde mental? Um dos critérios que nesse curso que eu dei, né, os alunos que estão sabem que eu enfatizei, a dieta com restrição grave de carboidrato agrava essa deficiência de serotonina. Porque quando você faz uma dieta hiperproteica, você aumenta a competição do triptofano, que é o precursor para a gente produzir serotonina, pelos outros aminoácidos. Então, uma dieta extremamente hiperproteica e radicalizando o carboidrato, você acaba desequilibrando os precursores dessa neuroquímica cerebral. Então, fortemente influencia, sim, né? Gera mais alteração de forma desfavorável dessa química cerebral. Agravando, né? E muita gente... Aí, gente, eu quero realmente comentar isso com vocês, porque eu acho que é importante. Normalmente, quando a pessoa faz uma dieta de restrição de carboidrato e começa a restringir frutas e legumes, pelo amor de Deus... Se alguém passar isso para você, corre dessa pessoa, tá? Se alguém falar para você que para você substituir uma fruta por um monte de alimento industrializado porque ele é mais saudável, pelo amor de Deus, para pensar, gente. Não existe nenhum pacote que tenha sozinho o que tem na natureza. Então, a gente precisa entender que essas restrições muito absolutas vão fazer uma restrição também desses fitoquímicos que a gente está falando, que são importantes para não inflamar o corpo. Então, cuidado. Aí a pessoa vai lá, vai fazer uma dieta de emagrecimento em que você tira o carboidrato e começa a colocar uma porção de bacon, coloca um monte de frios e tal, né, Fê? O efeito disso, em termos inflamatórios, é muito grave, né? Verdade. E um aspecto muito importante que a gente precisa reforçar, Simone, que as pessoas normalmente que vêm com excesso de peso, o excesso de peso vem, às vezes, de um problema emocional. Então, ela busca o tratamento da perda de peso por dietas restritivas, só que não está indo na causa, que é o desequilíbrio emocional, sabe? Com certeza, com certeza. Pelo menos eu acredito que você e a Letícia, a gente tem muito parecido, né, esse olhar do paciente. Quando o paciente vem para mim, o que você acha do jejum intermitente ou da dieta cetogênica, que ela está focando na questão do emagrecimento. Só que para emagrecer, ela precisa melhorar aqui, né? Eu comando da fome e da saciedade tá aqui. Então, se aqui não estiver bem, o resto não vai funcionar bem, né? Então, você só piora, inclusive, né? Exato. E por isso que muitas pessoas
pulam de profissional, né? Eu já tive uma paciente que ela virou para mim, eu sempre pergunto, né, se já teve experiência com nutricionista. Teve uma que me falou que eu era a sétima. Aí eu falei, ai, meu pai do céu. Aí a gente já fica assim, ah, meu Deus do céu. Tadinha, que aí talvez ela busca, só que aí ninguém nunca abordou de uma forma, né? Ou até mesmo da gente fazer o paciente enxergar, porque às vezes ele fica transferindo a responsabilidade para o profissional, né? E ele exatamente. Não reconhece isso nele. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, principalmente as pessoas que vêm com sobrepeso e obesidade, né? A gente, assim, invariavelmente, gente, a gente vai achar uma raiz aqui, né, em que um problema emocional vai tá assim, latente aqui, né? Então, quando a gente fala muito sobre essa durante a consulta, quando eu faço a sugestão que a pessoa faça uma terapia, que a pessoa procure um psiquiatra e tudo mais, as pessoas começam a ficar resistentes, né? Não preciso, né? Assim, a gente tem que entender que assim, é uma engrenagem, né? O nosso trabalho é com uma engrenagem, com atividade física, né, Fernanda? Para poder melhorar esses neurotransmissores que sem atividade física, né? De um dia para o outro, para um mês para o outro, né? Então, por de isso forma que o alguma. acompanhamento precisa ser realmente constante, né? E lógico, cada paciente Kátia, vai poder saber o que, conforme ele pode, a gente vai saber avaliar isso, né? Exato. Kátia, deixa eu só responder a Kátia aqui sobre o jejum intermitente. A gente eu falei aqui já no jejum intermitente com a Letícia Zen, com a Malu Bastos, com a Lara Natassi, todas as lives estão gravadas aqui. Depois você dá uma olhadinha aqui para você ver sobre a opinião de vários profissionais diferentes. Você tem uma opinião formada aqui que você queira falar sobre isso, Fê? Então, isso é uma questão muito importante. E eu só acho que é uma estratégia que não funciona para todo mundo, né? A gente sabe que tem a literatura, ela aponta, né, alguns benefícios, mas a gente sabe que não é unânime, né? Então... exatamente. Então, assim, depende, tá, Kátia? Tudo vai depender do seu objetivo, do seu consumo. Então, só pra gente não te deixar aqui sem a resposta e tal. E assim, a gente já tá com o tempo acabando pra gente não ser derrubado aqui. Olha só como passa rápido, né? Tem um monte de gente aqui querida, a Isa Sintra, alguns colegas que entraram aqui, que estão prestigiando a gente aqui. Eu vi, conhecidos, eu não muitos consigo acompanhar muito. Que não deu tempo, gente, de eu falar com todo mundo aqui, mas eu já quero agradecer. Fê, onde é que as pessoas te encontram? Fala sobre o teu curso, fala aí, por favor, pra gente as pessoas acharem curso, você. Na verdade, é exclusivo para estudantes, né, profissionais nutricionistas, então, estudantes de nutrição. Na verdade, eu daria ele presencial, mas foi até ótimo, porque quem fez, ele ficou muito mega, né? Essa liberdade do online. E aí foi a primeira edição, então eu acredito que certamente, se Deus quiser, eu vou lançar ele de novo. Então, quem quiser, tiver interesse, que ainda não me conhecia, né? É só me seguir que vai ter a oportunidade de saber quando vai acontecer a próxima edição, tá? Até eu vou ficar nessa fila aí, porque realmente foi uma aula, né, pessoal? Muito, assim, eu não tenho nem como te agradecer, Fê, porque foi realmente super elucidativo. Eu que agradeço, porque a gente tem o papel de cada vez mais de levar a nutrição onde ela merece estar, sabe? Eu acho que é uma área da saúde que merece estar no pedestal, e quanto mais a gente dissemina, a gente valoriza o próprio nutricionista, né? Nós não somos... A gente pode até... A gente é parceira, né? Então, exato. A gente nunca pode se ver como um adversário, então a gente agrega muito, né? E que o propósito é a gente disseminar para o universo coisas boas, né? Exatamente. E quanto mais as pessoas souberem sobre isso, mais a gente se fortalece e mais, assim, e mais saúde.
O nosso trabalho sempre é disseminar a saúde, né, gente? Então, assim, contem com a gente para isso, para essas informações. Na quinta-feira a gente vai ter outra live com a Cecília Corsi aqui, a gente cozinhando ao vivo, tá? Vai estar cozinhando. Ó, tem gente falando aqui que seu curso é maravilhoso, muita gente falando aqui, ó, falando sobre o seu curso. Obrigada, E aí, na quinta-feira, se vocês quiserem, quinta-feira, 5 horas, a gente vai estar ao vivo cozinhando com a Cecília Corsi, tá? Vai ter arroz cremoso de abóbora e uma mousse de chocolate, ó, maravilhosa. A gente já vai dar a receita para vocês. Amanhã a gente já vai dar uns ingredientes para vocês fazerem no jantar de quinta-feira. Super obrigada a todo mundo, obrigada pela presença de todos. E, Fernanda, Deus te abençoe, muito obrigada. Beijo grande, gente. Até quinta. Beijo.